Olá, boa tarde. Meu nome é Yara Titon, sou sócia proprietária da Titon Contabilidade. A gente está aí no mercado há mais de 25 anos e agora a gente está bem feliz aí que a gente tomou por bem aí abrir um canal ali para ajudar você aí que precisa, que tem suas dúvidas. Então a gente já aproveitou o gancho ali do imposto de renda que está vindo aí, né? O governo já liberou para nós aí para o dia 15 de março, né? Que vai com certeza ali até o final de maio. Então temos um prazo bom ali. Então a gente pensou em passar para vocês, assim, claro que é uma declaração de imposto de renda simplificado, se a declaração ela te exige mais, claro que você tem que procurar um contador, mas muitas pessoas ali, pessoas físicas, não tem tanta coisa assim para fazer, então a gente decidiu passar aí esse conteúdo que está quente aí, e o nosso colega Samuel vai passar o passo a passo para vocês, para que vocês, quem sabe, consigam fazer aí a sua declaração sozinhos em casa. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, né? Então, fiquem bem e vamos aproveitar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Olá, meu nome é Samuel e eu trabalho na Titon Assessoria Contábil e Fiscal. Hoje nós iremos preencher juntos a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Nós utilizaremos o programa do exercício de 2022, pois o programa de 2023 ainda não está disponível para ser baixado no site da Receita Federal. Nós preencheremos juntos uma declaração simplificada com 2 informes de rendimentos e 2 bens a serem declarados e uma despesa com plano de saúde, que é uma despesa dedutível do imposto de renda. Ao abrirmos o programa da declaração do imposto de renda, nós vamos nos deparar com essa tela. No campo Nova Declaração, você tem a opção de importar uma declaração pré-preenchida do site do gov.br, importar dados da declaração do exercício anterior, mas nós optaremos por preencher uma declaração iniciando ela em branco. O primeiro passo é informar o CPF do declarante, o CPF do contribuinte. No campo seguinte, você vai informar o nome do contribuinte. No nosso caso, nós vamos colocar como exemplo tutorial Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Titon. Ao clicar em OK, você é encaminhado para uma tela onde há uma breve explicação de como funciona a tributação do imposto de renda. Você clica em OK e é encaminhado para o preenchimento da declaração. As primeiras informações que você vai preencher é a identificação do contribuinte. Você tem que informar o tipo de declaração que você está fazendo. No nosso caso, nós estaremos preenchendo a declaração de ajuste anual original. O nome do contribuinte, se você notar, está novamente descrito aqui e é um campo editável. Você pode ajustar se você perceber que colocou alguma informação errada no nome. O segundo campo que nós iremos preencher é a data, o terceiro, melhor dizendo, é a data de nascimento do contribuinte. Nós vamos colocar que ele nasceu no ano de 2000, 2 de março de 2000. O outro campo é o título eleitoral, que embora seja uma informação que a Receita Federal já pede há bastante tempo no imposto de renda, é uma informação que ainda é opcional, mas o ideal é você informar o título de eleitor ou o número do título de eleitor do contribuinte. A primeira pergunta que o imposto de renda vai fazer para você é se houve ou não alteração nos dados cadastrais do contribuinte. Se você clicar em não, está tudo ok. Mas eu aconselho a você, se é a primeira vez que você está fazendo a declaração, se você não importou os dados do GovBR, se você não importou os dados da declaração do exercício atual, do anterior, melhor dizendo, eu aconselho você a clicar que houve alteração, pois qualquer mudança na digitação do logradouros, do endereço, um espaço a mais, um espaço a menos,
uma abreviação do nome, você pode ser impedido de entregar a declaração ao fazer a transmissão da mesma. Então, eu aconselho você a sempre, quando for a primeira vez que você está declarando para um contribuinte, clicar em sim, que houve alteração nos dados cadastrais. A outra pergunta é se o declarante possui cônjuge ou companheiro. Se você clicar em sim, ele automaticamente abre um campo para você preencher o CPF do cônjuge ou companheiro. E essa informação é obrigatória no caso de ele possuir cônjuge ou companheiro. No nosso caso, nós vamos colocar que o nosso declarante não possui cônjuge ou companheiro. Na sequência, nós estaremos informando o endereço do declarante. Aqui no tipo de logradouro, nós colocaremos o endereço da nossa sede da Titon Contabilidade, que é a Rua Brito Peixoto, número 31, não tem complemento, ela fica no Passo da Areia, no estado do Rio Grande do Sul, no município de Porto Alegre. O CEP aqui é 91 030 400 e o nosso telefone é o 513361 6017. Nós não vamos colocar o número do celular e o e-mail é titon@titon.com.br. Para a ocupação do nosso contribuinte, nós vamos colocar como natureza da ocupação que ele é um empregado de uma empresa do setor privado. Nós vamos colocar que a ocupação principal dele, ele é um dirigente ou gerente, um gerente ou supervisor de empresa comercial, industrial ou prestadora de serviços. Na sequência, nós estaremos informando os valores tributáveis do contribuinte. Essas informações você encontra no informe de rendimentos que você recebe das suas fontes pagadoras. E essas informações são as que constam no campo número 3, de rendimentos tributáveis, deduções e impostos sobre a renda retido na fonte. Você clica em novo, informa o CNPJ da fonte pagadora. Nós vamos usar um CNPJ aqui fictício, né? Um CNPJ como exemplo. E nós vamos colocar o nome da fonte pagadora. No nosso caso, nós vamos identificá-lo como empresa 1. No campo número 3, então, do seu informe de rendimentos, você vai ter as informações necessárias para o preenchimento desse campo. Os rendimentos recebidos de pessoa física são os que estão informados no total de rendimentos, inclusive férias. No nosso exemplo, nós vamos usar o valor de R$14.544. Como contribuição previdenciária, nós vamos colocar o valor de R$1.599,84. Nós não temos imposto retido na fonte e o valor do 13º nós vamos colocar que foi R$1.212. Também não teve retenção de imposto de renda sobre o 13º. Clicando em OK, você volta para a tela dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Você vai ver que há um resumo da informação que você já colocou e nós vamos colocar o nosso segundo informe de rendimentos. Nós vamos clicar em novo, vamos identificar o CNPJ da nossa segunda fonte pagadora, que é 16.727.230.197. Lembrando que esses CNPJs são um exemplo apenas que nós estamos utilizando. Você vai 16.727.230, invertido 97, você vai identificar o nome da sua segunda fonte pagadora. Novamente, você vai informar o total de rendimentos tributáveis, que é 14 mil, nós vamos usar o mesmo valor, R$14.544, e você vai notar que no campo de opção de tributação, no seu canto esquerdo embaixo, vai haver uma alteração nas formas de tributação, nos valores
a serem pagos pelo imposto de renda. Há uma demonstração do valor a ser pago quando nós optarmos pelas deduções legais e um valor a ser pago quando nós optarmos pelo desconto simplificado do imposto de renda. Se nós optarmos pelo desconto simplificado, o valor não vai se alterar, mas se nós optarmos pelo desconto utilizando as deduções legais, nós colocaremos agora o INSS ou a contribuição previdenciária e automaticamente haverá uma redução no imposto a pagar. Nós vamos colocar aqui 1.599,84 de contribuição previdenciária e automaticamente o valor de imposto a pagar por deduções legais ele sofre uma alteração ou sofre uma redução. Nós vamos, no nosso exemplo, utilizar que na empresa número 2 houve uma retenção de R$10 do imposto de renda durante o ano, automaticamente reduzirá o imposto por deduções legais e o imposto simplificado por conta dessa retenção de R$10 que houve durante o ano. Nós informaremos que ele também recebeu o 13º no valor de 1.212, mas não teve retenção de imposto de renda sobre o 13º. Clicando em OK, você volta para a tela dos rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas e tem novamente ali o demonstrativo que você pode comparar com o campo número 3 do seu informe de rendimentos. Como eu havia comentado no início, nós vamos utilizar ou exemplificar que esse contribuinte ele fez o pagamento de uma despesa dedutível com o plano de saúde. Você pode clicar aqui do lado e procurar por plano de saúde, ou você pode simplesmente digitar plano de saúde, que ele já encaminha você para o campo. Você vai colocar o CNPJ do plano de saúde, da operadora do plano de saúde, né? Nós vamos colocar 87 096 616 196. Aqui vai aparecer, você vai colocar a descrição da operadora do plano de saúde e o valor gasto pago no ano com o plano de saúde, que no nosso caso nós vamos colocar R$600. Você notar automaticamente reduziu mais um pouco o valor do imposto pago por deduções legais. Você clica em OK e aqui fica listado todos os pagamentos que você fizer, dedutíveis ou não do imposto de renda. Nós havíamos comentado também que esse nosso contribuinte, ele possui 2 bens, uma casa e um automóvel. A casa é o endereço de residência dele, é o endereço onde ele mora. Então, nós vamos clicar em novo, vamos identificar a casa, o grupo da casa é um bem imóvel, o código da casa é o código número 12, ela fica localizada no Brasil, você identifica aqui o número da inscrição municipal no IPTU e a data de aquisição da casa. Aqui no campo de descrição você faz uma breve descrição da casa para que você possa identificar ou diferenciar se você tiver mais de um imóvel. Aqui nós vamos colocar como casa de alvenaria na Rua Brito Peixoto, que é o endereço residencial do nosso contribuinte. Novamente aqui você vai ter que identificar o logrador ou o endereço da casa. Então a nossa casa fica na Rua Brito Peixoto, número 31, não tem complemento, no Passo da Areia. O estado é Rio Grande do Sul, município de Porto Alegre. E o CEP 91030-400. A área total do nosso imóvel, nós vamos colocar que ele possui 1.000 metros quadrados. E aí você tem que identificar se ele possui ou não registro no cartório de registro de imóveis. Nós vamos colocar que ele possui. Você coloca o número da matrícula do imóvel e o nome do cartório aonde ele está registrado. Registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Você identifica o valor do custo do imóvel, que é o valor
que constava na declaração do exercício anterior, R$ 500.000. E aqui você coloca o valor atual. Se não houve nenhuma alteração no valor, você coloca novamente R$ 500.000 ou simplesmente clica em repetir que ele busca o valor declarado no ano anterior. Você clica em OK e aqui aparece um breve resumo do seu bem. Nós dissemos que ele também tem um automóvel, então no grupo vai ser de bens móveis, o código vai ser o código 01. Nós vamos ter que identificar o Renavan do veículo e fazer uma breve descrição ou identificar o veículo aqui também. É um automóvel Civic, placa, identifica a placa do veículo. E novamente coloca o valor que ele constava na declaração do exercício anterior, repete o valor ou simplesmente clica em repetir que ele assume o valor declarado no ano anterior. Clique em OK e nós já temos os nossos dois bens declarados. Aqui na discriminação, como eu falei, é o breve resumo que nós fizemos para facilitar de nós identificarmos todos os bens aqui pela tela de bens e direitos. Feito isso, nós faremos uma análise do imposto a ser pago pelo contribuinte. Se nós optarmos pelo pagamento baseado no cálculo pelas deduções legais, nós vamos verificar aqui nos rendimentos tributáveis e deduções que ele vai demonstrar o valor que nós recebemos, a soma dos dois informes de rendimentos, que dá o total de R$ 29.088. Depois ele informa aqui o total dos rendimentos tributáveis. Nas deduções, ele informa o valor das contribuições previdenciárias que nós informamos lá nos rendimentos tributados de pessoa jurídica, mais o valor da despesa médica, que são uma despesa dedutível, o valor do plano de saúde, somando então o valor de R$ 3.799,68 de deduções. A base de cálculo do imposto vai ficar R$ 25.288,32, que é a soma de todos os rendimentos tributáveis, menos os valores dedutíveis, e nos sobra a pagar um valor de R$ 183,04 de imposto de renda. É deduzido desse valor o montante de R$ 10 que nós informamos que foi retido durante o ano e automaticamente, por deduções legais, o contribuinte teria que pagar R$ 173,04. Mas, se nós analisarmos aqui o resumo da tributação, é mais vantajoso para o contribuinte tributar com base no desconto simplificado, que ele vai pagar o valor de R$ 21,70 ao invés de R$ 173,04. Você clica aqui para fazer a opção pelo desconto simplificado e há o resumo do cálculo também aqui. A tributação, o total dos rendimentos tributáveis recebidos, que continua o mesmo, R$ 29.088. Não há desconto por deduções legais, apenas o desconto simplificado, que é 20% sobre o total dos nossos rendimentos, e os 80%, então, que é o rendimento total menos os 20%, o total da base de cálculo fica R$ 23.270,40 de imposto devido. Novamente, deduz os R$ 10 que nós já retivemos, que a empresa já reteve de nós durante o ano, e fica a pagar, então, o valor de R$ 21,70. Aqui do lado do imposto, no campo de imposto a pagar, do lado do valor, você pode optar por fazer débito automático. Aí ele vai lhe dar aqui as informações de quando é possível fazer o débito automático do imposto. E aí você coloca as informações bancárias aqui do lado, aonde você quer que o imposto seja debitado. É obrigatório que seja de titularidade do contribuinte as informações bancárias.
Depois, se você optar por pagar por DARF, não quiser que seja débito em conta, você clica em não e está terminado o preenchimento da declaração do imposto de renda de pessoa física.